fazer? Metabolismo também? Gente, aqui, ó, tudo depende das proteínas. Absolutamente tudo que acontece na célula depende da proteína. Você falou em metabolismo. Quem foi que falou? Sandy. Sandy citou aí metabolismo. A gente conhece metabolismo como o conjunto das reações químicas que ocorrem na célula. E quando eu falo que o metabolismo celular, que o funcionamento celular depende das proteínas, certamente depende direta e indiretamente das proteínas. Quando eu coloco tudo depende das proteínas, é que nada, nenhuma reação química ocorre na célula sem que exista uma participação direta ou indireta de uma proteína. E daí é que vem a importância da proteína e o link dela com esse cara aqui, ó, que é o DNA, ácido desoxirribonucleico. Qual é a relação do DNA com a proteína, galera? Alguém sabe? O que o DNA tem a ver com a proteína? Vamos? Tipo esqueleto? Forma esqueleto da proteína. Assim, é muito importante, quando eu falo assim, é muito importante vocês saberem entender esse processo que está aqui para vocês, exatamente por isso, olha só. Poucas pessoas conseguem trabalhar a biologia de forma unificada. A gente estuda ela segmentada, mas, cara, tudo a mesma coisa, tudo junto. Isso aqui que vocês estão vendo é o que a genética estuda. E aí você fala, pô, não tem nada de genética aí. Tem tudo de genética, porque eu estou falando do DNA, eu estou falando de genética. O DNA, a gente conhece o DNA como comandante da célula. O DNA é responsável pelas nossas características. O DNA comanda a célula. Sim, como? Como ele faz isso? Né? Qual é a função dele? Tá aqui, ó. O DNA é um modelo ou receita de um ser vivo. E como ele vai transmitir as suas características. Todas as vezes que as células se multiplicam, todas as vezes que elas produzem uma célula filha, essa receita, esse modelo do ser vivo em questão, vai ser transmitido para essa nova célula, né? E se for um organismo unicelular, para esse novo ser vivo. Mas linkar DNA com proteína faz a gente entender o porquê e como ele comanda o metabolismo celular. A gente acabou de falar das proteínas como elementos fundamentais da célula e de que nada acontece nas células sem a participação delas. Existem proteínas de transporte, existem proteínas que são enzimas que aceleram reações químicas, proteínas estruturais, proteínas hormonais, proteínas de defesa, que a gente vai falar bastante hoje, que são anticorpos. Nada acontece sem elas. E quando eu falo para vocês que o DNA comanda a célula, com certeza ele tem alguma coisa a ver com as proteínas. E ele comanda as células exatamente realizando este processo que está aqui na tela para vocês. Síntese proteica. O DNA ele só consegue comandar a célula e, consequentemente, definir todas as nossas características, porque ele tem como função sintetizar proteína. Ele comanda a produção de proteína na célula. Tanto que, se a gente falar de um organismo procarioto e um organismo eucarioto, e o organismo eucarioto uni ou pluricelular é bem mais complexo, né, porque ele tem um núcleo individualizado, ele tem organelas citoplasmáticas, tanto ele quanto o ser procarionte tem essa maquinaria aí, tem essa capacidade, realiza esse processo aqui. Por isso que eu falei que isso aí é a base fundamental do ser vivo. Então, eu consigo linkar DNA com proteína, porque eu sei assim, como que o DNA comanda o metabolismo da célula? Opa, porque ele comanda a produção de proteínas. E se as proteínas estão participando do metabolismo ativamente o tempo inteiro, assim o DNA comanda. Quer ver uma coisa? Se uma proteína essencial do seu organismo deixar de ser produzida, você pode ter um problema genético. Exemplo clássico, insulina. Se você nasce sem a capacidade de produção de insulina, e isso tem a ver com o seu DNA, é um defeito genético, a falta da insulina, ou seja, a falta dessa proteína, vai lhe causar alguns problemas metabólicos. Excesso de açúcar no sangue, liberação de maior quantidade de glucagon, e aí vai. Entre um e outro, entre essa maquinaria aí, existe esse cara aqui, ácido desoxirribonucleico, também conhecido como RNA. E aonde que ele entra
nessa síntese de proteína? O DNA, ele está lá no núcleo, falando de células eucariotas, ele está lá no núcleo. E o cara comanda a célula de lá mesmo. Ele não sai de dentro do núcleo para poder realizar todo esse processo de comando do metabolismo celular. E aí, para isso, ele envia mensagens. E essas mensagens são o ácido ribonucleico. Toda vez que o DNA precisa comandar a síntese de uma proteína, ele manda para a célula, ele manda para o citoplasma da célula uma mensagem em forma de ácido ribonucleico. Considerando que o DNA é uma molécula enorme, apesar de invisível, separada por partes que a gente chama de genes, olha só, genes são partes do DNA. Os ribossomos, então, são cópias parciais do DNA, porque, desculpa, os ribossomos não, os RNAs, então, são cópias parciais do DNA, porque eles são cópias de genes. Eles são receitas para sintetizar proteínas. Aí que entra a genética, gente. A genética é estudo dos genes. E aí, quando eu coloco lá na genética azão, azinho, desão, desinho, aquelas letrinhas simbolizam genes. Quando fala assim, ó, azão amarelo, azinho azul, a produção dessa característica é determinada, com certeza, pela produção de uma proteína. E essa receita tá lá no seu DNA. Por isso que é importante a gente saber todo esse maquináriozinho aí. E aí o nome, né, essas fases aqui para que a célula consiga produzir isso, são a transcrição, que é quando uma molécula de DNA, tá aqui, ó, produz uma molécula de RNA, ou seja, quando ela envia para o maquinário celular essa mensagem de que proteína deve ser produzida. Lembra de transcrição, quando você vai ao médico, o médico transcreve uma receita, ele passa uma receita para você. Por isso, o nome desse processo é transcrição. Existe a transcrição do RNA, tá? A cópia. O RNA, na verdade, é uma cópia do DNA, parte do DNA. O que acontece assim, ó, a molécula de DNA se abre, as pontes de hidrogênio, né, dessa molécula se abrem, e aí o RNA mensageiro vai ser produzido copiando o código genético que está no DNA, tá? Eu não vou entrar agora intimamente no processo de transcrição, porque eu quero só que vocês entendam o todo aqui, mas com certeza teremos uma próxima oportunidade onde a gente vai falar mais especificamente disso. Quando o RNA vai para o citoplasma, lá ele encontra os ribossomos e realiza um processo de tradução. Então, a gente sabe que o ribossomo é a estrutura celular responsável pela produção de proteínas, responsável pela síntese de proteínas, e aí a função dele está em traduzir a mensagem enviada pelo DNA. Então, literalmente, os ribossomos, que são essas estruturas simbolizadas por essas bolinhas aqui, vão percorrer essa fita produzida pelo DNA, que é o RNA mensageiro, e, consequentemente, conforme elas vão literalmente lendo esses códigos, eles vão sintetizando a proteína comandada pelo DNA. Então, ó, essa seta aqui simboliza a transcrição, essa aqui é a tradução, transcrição de DNA para RNA, tradução realizada pelo ribossomo de RNA para proteína. Além disso, a gente tem representada nessa imagem aqui a replicação. O DNA é uma molécula que, além de realizar síntese proteica, também é capaz de produzir uma autocópia, uma cópia idêntica de si mesmo. E aí eu falo o seguinte, eu costumo falar que o DNA ele só tem duas funções na vida dele. Uma é a síntese de proteínas e outra a gente chama de hereditariedade, ou transmissão de características. E ele consegue realizar esse processo, realizando o processo de replicação ou autoduplicação. Transcrição de receita para uma nova célula. Está simbolizado aqui nesse desenhozinho. Todas as vezes que a célula vai se dividir, e isso, né, está representado na reprodução dos seres unicelulares, ou mesmo na multiplicação celular dos seres pluricelulares, né? Quando a gente cresce, por exemplo, a gente cresce pelo aumento do número de células. Se a gente avaliar cada uma das células do nosso organismo, elas têm exatamente o mesmo código genético. Porque antes de cada divisão celular, o DNA contido na célula produz uma cópia idêntica a si mesmo. Para quê?
quando ele se divida em 2 novas células, cada uma receba uma cópia. E aí, esse processo de transcrição a gente chama de cópia do DNA de uma célula, e é muito importante que você saiba que essa cópia, ou seja, que essa replicação, que esse processo de autocópia do DNA é semi-conservativo. Alguém sabe por quê? Por que a gente chama? Porque quando ele copia alguma coisa, ele mantém parte do antigo e faz uma nova fita a partir daquela antiga. Então, semi é metade. Conservativa de conservação. Então, a gente diz que toda vez que o DNA vai produzir uma cópia dele, essas cópias produzidas terão metades, serão formadas pela metade do DNA original. Ó, tá a imagenzinha aqui para vocês coloridinha, ó. O DNA tá aqui. Quando ele entra no processo de replicação, ou seja, quando ele entra no processo de autoduplicação, ele rompe as pontes de hidrogênio, separa os 2 filamentos, e esses filamentos separados servem como molde para a produção das 2 novas cópias, dos 2 novos filamentos de DNA. Então, quando eu reparo aqui, ó, esse aqui é o DNA original, as 2 fitinhas são azuis, tá? Quando eu tenho a produção das 2 novas fitas, ou seja, quando eu tenho a cópia da molécula de DNA, reparem que aqui eu tenho metade azul e metade laranjinha. Ou seja, cada uma das novas cópias recebem metade da cópia que lhe deu origem. Isso cai pra caramba. Tudo isso aqui cai muito no vestibular. Então, é importante vocês entenderem principalmente esse processo aí. Ok? Ficou alguma dúvida até aqui, gente? Alguma coisa que vocês queiram falar ou saber? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Sim. Vou seguir para o que tem de interessante na questão aí, vocês vão conseguir matar essa questão, que é o seguinte: quando o RNA produzido lá no núcleo pelo DNA, ele vai para o citoplasma da célula para ser traduzido, né, para ser lido e a proteína ser produzida, existe um processo chamado splicing. Deixa eu só colocar aqui. Transcrição eu vou falar depois para vocês, mas vou passar para aqui. Splicing. O que é o splicing? O splicing é uma recomposição do RNA. Então, primeiro, é formado o que a gente chama de pré-RNA. Então, quando existe a transcrição, ou seja, quando o DNA vai produzir uma molécula de RNA com a receita da proteína, essa molécula primeiro se chama pré-RNA. E ela é feita de pedaços, de partes, né, de códigos genéticos, chamadas de introns e exons. Então, eu desenhei aqui uma fitinha para vocês, simbolizando que existem partes diferentes aqui. As vermelhinhas são as partes chamadas de introns, e os azulzinhos são chamados de exons. Mas o que são essas partes? Os introns são partes não decodificantes do RNA. Como assim? Elas fazem parte da receita, mas elas não são traduzíveis em proteína, como se fosse assim. Antigamente, a gente chamava isso de lixo genético. Hoje, a gente não está usando mais a palavra lixo genético, porque lixo dá uma ideia de inservível, e a gente ainda está pesquisando sobre a função dos introns, porque tem alguma função aí relacionada à sinalização do processo de metabolismo, mas para a síntese de proteína, os introns são descartáveis. Então, o processo de splicing, ou recomposição, é o processo que retira os introns, retira exatamente essas partes não codificantes do RNA e reconecta, recompõe os exons, que são essas partes aqui, ó, que são as partes que vão ser lidas e traduzidas em proteína na tradução. Ok? Então, a gente chama de splicing, repetindo. Gente, isso é importante pra caramba. Muitos professores passam batido por essa informação. E essa informação é a que nos faz entender a questão que a gente vai fazer agora. Remoção dos introns, a gente chama de introns, lembra de intrusos. Eles estão ali, mas não deveriam estar. Então, a gente chama de splicing, a remoção dessas partes do RNA para transformar ele no que a gente chama de RNA maduro, ou RNA mensageiro, RNA que vai ser conectado ao ribossomo e transformado em proteína, decodificado em proteína, ok? Que é o RNA mensageiro. Então, eu simbolizei aqui, ó, retirei as partes dos introns, que eram
3 e 7, reconectei, recombinei os exons e formei esse RNA mensageiro aqui, essa fita de RNA mensageiro. Ok. O que pouca gente sabe é o seguinte, quando a gente vai para o processo de tradução, transcrição, a gente fala assim, ó, um DNA produz, acabei de falar isso, né? O DNA produz uma molécula de RNA. É a cópia do gene, é a receita da proteína. E uma proteína vai ser produzida. Sendo que qualquer que seja a função de uma proteína, ela vai estar sempre relacionada ao seu formato. Já lembram do chave e fechadura? Alguém aqui lembra de ter estudado isso? A proteína se encaixa perfeitamente ao substrato como chave e fechadura. Todas. Sejam elas estruturais, de transporte de substâncias, só conseguem transportar substâncias e se encaixar nelas. De defesa, os anticorpos se encaixam perfeitamente aos antígenos. Qualquer proteína, seja qual for a sua função, ela tem que ter um formato adequado para desempenhar essa função. E esse formato, claro, tem a ver com a receita. Então, se eu tenho um RNA mensageiro assim, ó, né, hipoteticamente do jeito que eu desenhei para vocês aí, 2, 4, 5, 8, ele vai originar um tipo de proteína com uma forma específica e, consequentemente, com uma função também específica, igual o seu formatinho. Se eu produzo uma proteína deformada no organismo, essa proteína não funciona, porque ela não vai se encaixar. E o que acontece é que existem processos chamados de splicing alternativos. Pouca gente fala disso. Além de, quando o pré-RNA sai do núcleo, vai para o citoplasma da célula, ocorreu o splicing, que é retirada dos introns e recomposição dos exons, pode acontecer em alguns tecidos, e daqui a pouco eu explico por quê, um splicing alternativo. Ale, o que é o splicing alternativo? É o embaralhamento dos exons. Caraca, como assim? Tá aqui, ó. Eles podem se recombinar com partes diferentes. E aí, é claro, que se cada receita origina uma única proteína, eu posso ter, a partir desse pré-RNA, vários tipos de RNA mensageiros diferentes. E isso possibilita a produção de várias proteínas diferentes a partir de um único gene. Tá aqui. Que é o que está acontecendo na nossa imagem, lá na figura da questão. Como que acontece? Por que acontece o splicing alternativo? É um defeito? É um problema? Não. O splicing, ele é programado pela célula. Alguns tecidos realizam um splicing, expressam esse gene, expressam o splicing alternativo, dependendo da sua função. Tem tecidos que modificam a sua função ao longo do desenvolvimento do organismo, por exemplo. Né? Então, aquele mesmo gene, ele pode ter uma função quando você está em desenvolvimento uterino, produzindo uma proteína essencial para aquele momento. Esse mesmo gene pode produzir uma proteína diferente em outra fase da sua vida, tudo comandado. Como, Alê? Através de enzimas que estimulam ou inibem esse processo em diferentes células, em diferentes tecidos do nosso organismo. Isso explica a nossa questão aqui, ó. Por quê? Essa questão, ela foi complicada para algumas pessoas quando elas entendem o seguinte, tá, uma molécula de DNA transcreve um RNA. Como assim um RNA é traduzido em 3 proteínas diferentes? Porque geralmente você aprende que um RNA é traduzido numa proteína. Não, se acontecer um splicing alternativo. Splicing sempre acontece antes do RNA ser decodificado, que é só a retirada dos introns. Mas o splicing alternativo, ele pode acontecer ou não, dependendo da função celular. E foi isso que pegou nessa questão. Depreendem-se do modelo que, letra A única molécula que participa da produção de proteína é o DNA? O que vocês acham, gente? A única molécula envolvida no processo aqui de síntese proteica é o DNA? Não. Não. Né? A gente tem o RNA, que é a cópia do DNA, que também é uma molécula produzida. Além disso, tem várias enzimas que participam tanto do processo de transcrição quanto do processo de tradução. Letra B.
O fluxo de informação genética nos sistemas biológicos é unidirecional. Opa, essa setinha aqui, ela tá tanto para o RNA como no RNA. Quando a seta está direcionada do DNA para o RNA, eu estou falando de transcrição, que acontece em todas as células dos seres vivos. E o contrário? Bom, o contrário é específico de vírus. Existem vírus que têm uma enzima chamada transcriptase reversa. E essa enzima específica consegue transformar RNA viral em DNA viral. A gente vai ver esse processo daqui a pouquinho, que é importante na infecção viral. E aí eu não posso dizer que é unidirecional, tem uma direção só. Mesmo que eu não soubesse disso, se eu prestar atenção nas setinhas, eu não vou ver que elas estão seguindo sempre a mesma direção. Né? Do DNA está direto para o RNA aqui, simbolizando a replicação. Eu tenho aqui as setas duplas, né? Simbolizando a transcrição e a transcrição reversa, que é a da transcriptase. Então, eu não posso dizer que é um processo unidirecional, ok? Letra C. As fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são as proteínas. Opa! Da onde que a gente tira informação para produzir proteína, gente? Quem é a base da informação para que uma proteína seja produzida? DNA. Quem? O DNA. Então, não são as proteínas. Letra D. É possível obter diferentes variantes proteicos ou proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição. É possível? Sim. Eu tenho só um RNA transcrito ali, ó, e eu tenho 3 proteínas produzidas. Essa, então, é a questão correta. Eu sei que é correta porque, através do splicing alternativo, um RNA pode originar mais de diferentes RNAs mensageiros que também originam diferentes proteínas. Letra E não é porque a molécula de DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem fitas simples linearizadas. Não, o DNA não é circular, só é circular nas bactérias. Nas nossas células, o DNA não é uma molécula circular. Então, resposta correta, letra B. Ficou claro? Alguma dúvida? Ficou claro. Professora, essa questão que Diga-me. você explicou do splice tem a ver com as células especializadas? Por exemplo, células que vão produzir tecidos musculares, células que vão produzir tecido, outros tipos de tecido? Sim, né? A gente assim que faz a gente entender como que todas as nossas células têm o mesmo código genético, mas elas têm funções diferentes, ou seja, existem genes ativos, né, em algumas células que estão inativos em outras, e existe o splicing, que faz com que o mesmo gene, ou seja, a mesma receita do corpo inteiro, seja produzida de forma diferente em alguns tecidos. Corretíssimo, certíssimo. Mais alguma dúvida? Não, só isso, obrigada. Tá lindo. Qual é o seu nome? Ana. Ana. Gente, é muito ruim dar aula assim, projetando, porque a gente não consegue ver ninguém. Deixa eu tentar ver aqui, não consigo ver vocês. Professora, outra pergunta. Diga-me, quantas quiserem. A questão das células-tronco. Eu já li, eu não lembro onde que eu li, mas falava que as células-tronco são, tipo assim, células em branco que depois elas seguem alguma função. Isso está relacionado, tem alguma ligação a isso também? Olha só, células de tronco são células indiferenciadas. Qual a diferença de uma célula diferenciada para uma indiferenciada? Qual é a proteína que ela vai produzir? Né? Qual a sua função? Né? Isso que diferencia as células, que eu acabei de falar, é o DNA que está ativo, né? Os genes que estão ativos e os genes que estão inativos. Certíssima sua colocação, a célula tronco é uma célula em branco. Ela tem todo o código genético, mas os seus genes, o seu código genético está como se fosse desligado. Por isso que ela é uma célula que pode se transformar em qualquer célula do organismo, porque ela pode ser ativada de forma diferente e desempenhar todas as questões que aquela espécie, claro, possa desempenhar. Por isso que ela é utilizada como terapia, porque você pode pegar uma célula tronco e estimular ela a se transformar numa célula muscular. Como que eu transformo uma célula tronco numa célula muscular? Ativando nessa célula os genes que são ativados numa célula muscular. Ok? Foi? Foi, obrigada. Nada. Podemos ir para a próxima? Por mim, sim. Sim.
Galera, vamos lá. A gente vai começar a falar de vírus. Eu vou aproveitar um pouquinho do tempo dessa aula para a gente falar do que a gente... Um pouquinho da biologia do Covid aí, para ver se a gente consegue entender, porque a gente espera, né? Eu queria muito que caísse algo relacionado à floresta amazônica, mas eu acho meio difícil nesse Enem, sabe? Então, eu acho que vai cair alguma coisa relacionada à biologia do vírus. Então, vamos estudar um pouquinho, porque vale a pena a gente entender esses processos que estão em alta. E são questões que sempre caem no Enem, né? Relacionada à imunidade, relacionada a processos de fisiologia. Então, é importante a gente conhecer um pouquinho disso, já que o Enem também é uma prova de conteúdos cotidianos. Questão de 2019, ano passado. Na família de Retroviridae, encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção do DNA a partir de uma molécula de RNA. A gente falou disso agora, né? Quando o RNA viral produz um DNA viral. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. Então, eles vão direto para humanos. Não necessitar de outros hospedeiros é não ter transição por outro organismo ou não ter um vetor. Por exemplo, a dengue, ela tem que ter um vetor para que ocorra transmissão entre organismos, né? Ela passa o vírus, o mosquito passa o vírus de um organismo para o outro. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes, grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Gente, é muito importante a gente colocar aqui o seguinte: as viroses, doenças causadas por vírus, são doenças que só têm cura a partir do próprio organismo. Por isso que elas estão intimamente relacionadas ao nosso sistema imunológico. Não existe remédio que elimine um vírus do seu organismo. Se ele está lá, só o seu sistema de defesa pode eliminá-lo. Não tem remédio para matar vírus. Tanto que qualquer virose que você tem, se você pesquisar, para um pouquinho para pensar aí. Cara, tu trata os sintomas. Não tem lá, tenho gripe. Até tem propaganda que fala assim, né? Elimina, não tem como eliminar a gripe. Matar o vírus da gripe, não sabe nem se ele vive. Não tem como, tá? Então, isso vocês têm que entender. Qualquer virose só é eliminada do seu corpo pelo seu próprio corpo. Pô, Ale, mas existe remédio. Eu tomo, sei lá, remédio para virose. Você toma para os sintomas. Você toma analgésico para dor do sintoma provocado, um antitérmico para febre, ou até mesmo medicações que vão fortalecer o seu sistema imunológico, como vitamina C, mas nada que esteja diretamente relacionado à eliminação do vírus. Existem, sim, tratamentos de medicamentos que podem contribuir minimizando o processo de replicação viral, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho dos vírus de um modo geral. Vírus. Primeira coisa, gente, não existe mais a discussão se um vírus é um ser vivo ou se ele não é um ser vivo. Então, muito pouco provável que caia na sua prova, assim, é ser vivo ou não é ser vivo? Mas você tem que saber, né, quais são as características que fazem com que alguns cientistas defendam que ele é um ser, e quais são as características que ele apresenta que fazem com que a maioria dos seres vivos não considerem, a maioria dos cientistas não considerem o vírus como um ser, tá? Então, ó, por que ele, por alguns cientistas são considerados ser? Porque eles têm algumas características dos seres vivos. Quais são elas? Reprodução, os vírus têm capacidade de se reproduzir, não simples assim, daqui a pouco a gente vai ver, mas ele consegue se reproduzir. Mutação, os vírus podem sofrer mutação, todas essas duas são características de todos os seres vivos. Mutação é um erro no código genético, e aí, quando se tem uma mutação, eu posso ter a produção de novas características, no caso do vírus, um novo vírus. Evolução, que evolução em biologia significa transformação. Então, a partir de uma mutação, um vírus pode evoluir, ou seja, ele pode originar outros tipos de vírus. E isso, para a biologia, significa evoluir, transformar, ok? Essas são as 3 características que fazem com que um vírus se aproxime de um ser vivo, né? Porque são características comuns a todos os seres vivos. Mas ele tem 2 características que fazem com que a gente pense que ele não é um ser. Essas 2 características são
ele é celular, ele não é formado por células, né? E aí a gente tem uma frase que diz, todo ser vivo é formado por células. Opa, esse cara está excluído então, tá? Ele não tem um maquinário celular. E, principalmente, os vírus são ametábolos, ele não tem metabolismo. Na nossa primeira imagem, eu coloquei para vocês transcrição, tradução, e falei que aquele mecanismo ali era fundamental para os seres vivos, porque qualquer ser vivo tinha aquele mecanismo, ou seja, a capacidade do DNA produzir uma molécula de RNA e essa molécula ser transformada em proteína. Pois é, o vírus não consegue fazer isso. E é por isso que ele é patogênico, é por isso que ele causa doenças, não só em seres humanos, em bactérias, em fungos, em plantas, em diversos tipos de seres vivos. Por quê? Porque como o vírus não tem a capacidade de produzir suas próprias proteínas, né, e aí conseguir a reprodução, ele usa o maquinário da célula. Aí é que está o problema. Eu sempre falo assim, se ele fosse um cara educadinho, né, entrasse na célula, com licença, eu vou usar aqui um pouquinho do seu maquinário, você me empresta um minutinho, usa, sai. O problema é que, quando um vírus invade uma célula, infecta uma célula, a ideia dele é usar o maquinário metabólico da célula e, consequentemente, produzir novos vírus. Ele entra na célula e invade a célula para reprodução. Se ele fizesse isso, tá, sem causar problemas à célula, tudo bem. O problema é que, no final do processo, quando ele escraviza a célula, quando ele usa a célula para produzir centenas de novos vírus, no final desse processo, ele vai destruir a célula. E aí você tem o seguinte, um vírus invade uma célula. Centenas de novos vírus são produzidos no interior daquela célula. Centenas de vírus saem daquela célula e invadem centenas de células. E aí eles vão se multiplicando. Isso, relacionado ao seu organismo, num tecido que seja, causa uma destruição e um problema, com certeza. E é assim que surgem as viroses. Qual é que é a estrutura do vírus? Tá aqui, ó. Ele tem simplesmente um ácido nucleico, que é DNA ou RNA, e esse ou é excludente, tá? Nunca os dois, é o DNA ou o RNA. Repete a pergunta para mim ali. Eu tô olhando, porque eu tô prestando atenção na tela ali, mas aparece o chat aqui no celular para mim. Quem fez alguma pergunta aí e eu não vi? Repete a pergunta para mim, por favor. Vou mandar o material, não se preocupem não. Esse material todo vai ser disponibilizado para vocês no final da aula. Não se preocupem em copiar, não, tá? Eu vou vender esse material no final da aula, podem ficar tranquilos. Não, Dani, faz isso não. Tá, tudo que está aparecendo para vocês aqui está no material que a gente vai disponibilizar no finalzinho, fica tranquilo. E aí, olha só, voltando aqui, o vírus, então, o que ele tem? Ele tem um material genético, que é o ácido nucleico, e é o DNA ou RNA. Por isso que ele não consegue sintetizar proteína. Porque para sintetizar proteína, o DNA tem que produzir RNA e o RNA uma proteína. E ele nunca tem os dois. É um ou outro. E proteínas. O vírus é isso. Um material genético e uma proteína que pode ser estrutural ou não estrutural. A gente vai ver a diferença aí delas. A proteína estrutural é que forma o vírus e não estrutural é uma proteína que tem uma outra função. E, por conta disso, por ter só um material genético, né, envolvido por uma cápsula de proteína e não ter metabolismo, não conseguir produzir metabolismo, ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele usa a célula para produzir novos vírus. Como é que é a estrutura do vírus? Bonitinho aqui, ó. Importante. O vírus, ele pode ser um vírus envelopado ou não envelopado. O que é um vírus envelopado? É um vírus que, além da cápsula de proteína, ele tem uma membrana lipoproteica em volta dele. E esse envelope dos vírus envelopados tem os pós e os contras. Os contras têm vantagens e desvantagens, tá? Que é o seguinte, como esse envelope, ele é idêntico à membrana plasmática das células que ele vai infectar, das suas células hospedeiras, esse vírus, então, ele tem mais facilidade de infectar a célula.
tá? Ele tipo que engana ela. Opa, uma membrana igual a minha, minha amiga. E aí ele entra na célula com mais facilidade. Porém, né, por ser uma membrana lipoproteica, essa membrana é facilmente destruída, por exemplo, por água e sabão. O nosso coronavírus, por exemplo, é um vírus envelopado. Então, ser um vírus envelopado para ele não é vantagem, porque quando um vírus envelopado tem o seu envelope destruído, ele perde a sua capacidade de invadir a célula. Por quê? Porque nesse envelope aqui, parecido com a membrana plasmática, tem proteínas e lipídios. Essas proteínas, deixa eu baixar aqui, tá? Essas proteínas, galera, elas são proteínas também identificadoras das células hospedeiras. Como eu falei para vocês, as proteínas elas vão se conectar e funcionar. E aí, a proteína do envelope dos vírus envelopados se liga à proteína membrana das células hospedeiras e é assim que ele reconhece a célula que ele vai invadir, ok? Então, se você tira esse envelope aí, acabou a vida dele, ele não consegue mais se reproduzir. Tem um capsídeo, esse capsídeo aqui, ó, é que os vírus envelopados que os vírus não envelopados só possuem capsídeo. Então, os vírus não envelopados não têm essa membrana lipoproteica, tem só essa cápsula de proteína em volta do material genético. E aqui está uma proteína dentro do vírus, que é uma proteína não estrutural. Então, proteína estrutural é a que forma a cápsula, faz parte da estrutura do vírus. Proteína não estrutural é a proteína que faz parte da composição do vírus, como a transcriptase reversa, que a gente viu, que é exatamente a enzima que realiza o processo de transcrição reversa, transforma a RNA viral em DNA viral. E o material genético do vírus. Então, ó, simplesmente, vírus é material genético, DNA ou RNA, envolvido por uma cápsula de proteína. Existem alguns vírus que, além dessa cápsula de proteína, têm um envelope lipoproteico, parecido, semelhante, igual à membrana plasmática das células hospedeiras. O que é importante a gente saber sobre vírus? Que ele é classificado de acordo com o material genético que ele apresenta. Gente, se liga. Ele pode ter DNA ou RNA. E de acordo com o material genético que ele apresenta, ele tem classificações diferentes. Ele pode ser de RNA com fita simples. E aí ele, não existe DNA de fita simples. Opa, mentira, no vírus tem. O DNA tem 2 filamentos. A fita do DNA é dupla para todos os seres vivos, com exceção de DNA de fita simples. Ou eles podem ser vírus de DNA de fita dupla. Gente, quando um vírus, ele é um vírus de DNA, quando ele entra na célula hospedeira, ele se conecta ao DNA da célula hospedeira. E aí, aquela célula hospedeira vai identificar aquele DNA como se fosse dela e vai sintetizar RNA mensageiro com a receita do vírus e proteínas com a receita de vírus. Assim que ele vai comandar a célula, a produção de novos vírus. Então, quando ele é de DNA, ele entra na célula e se conecta, o material genético dele se conecta com o material genético da célula. E aí ele vai fazer transcrição e tradução, usando todo o maquinário da célula em relação às enzimas para realizar esses processos. Quando o vírus é um vírus de RNA, a sua infecção é um pouco diferente. Ele pode ser RNA de fita positiva. Presta bem atenção, porque o nosso coronavírus é um vírus de fita positiva, ou RNA+. O que é um vírus que tem esse material genético? Quando ele entra na célula, e aí que está o problema, cara, ele já entra como RNA mensageiro. Ele dispensa a transcrição, ele já usa a tradução da célula. Então, ele entra na célula e vai ser traduzido. É muito mais rápida a produção de vírus quando ele é um vírus de fita positiva, de RNA positivo, ok? Então, ele entra e ele é identificado pelo maquinário da célula como um RNA mensageiro. E aí, aquela receita vai ser traduzida em proteína, RNA viral, e novos vírus serão produzidos. Ou existem vírus que têm fita negativa, ou RNA negativo. E esse é o seguinte, quando ele entra na célula, ele tem que primeiro se transformar em RNA positivo, para depois usar o maquinário da célula, tá? E tem
O retrovírus. Os retrovírus são os vírus que usam a transcriptase reversa e fazem a transcrição reversa. É o que gente, se liga nisso aí, porque essa enzima, ela é essencial para a biotecnologia. Quando a gente vai falar do teste do COVID hoje, como é que funciona esse teste PCR, que é biotecnologia, e é um teste que a ciência usa essa enzima, a transcriptase reversa, para transformar RNA em DNA. E isso é uma enzima encontrada em retrovírus. Exemplo de retrovírus, o HIV. O HIV é um retrovírus e consegue transformar RNA em DNA viral. Agora, preste atenção numa dica que eu vou dar para vocês. Quanto mais processos genéticos um vírus tem que realizar dentro da célula, maiores são as chances dele fazer mutação, dele mutar, dele errar. Né? Quanto mais coisas ele tem que fazer, mais chance ele tem de errar, né? Todo mundo, o universo, né? Quanto mais você faz, mais você erra. E isso faz você evoluir. Olha que lindo, a biologia fofa. E aí eu posso falar para vocês que esse RNA aqui, esse vírus de RNA negativo, eles são vírus que têm maior probabilidade de mutar, porque eles têm que fazer primeiro a transformação de um RNA negativo em positivo e depois traduzir. O DNA, o vírus de RNA é a mesma coisa, porque ele tem que fazer transcrição e tradução, então ele pode errar mais vezes. E esse aqui mais ainda, porque ele tem que traduzir RNA em DNA, fazer transcrição de DNA para RNA e depois tradução de RNA para proteína. Então ele tem mais chances de errar, ok? Até aqui tá tudo bem? Tá tranquilo? Tudo tranquilo. Alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida? Professora, Diga-me. por que não tem vacina pro HIV? Por conta dessa capacidade que ele tem de mutar, é muito difícil a produção de uma vacina para o HIV. Fora que a vacina, ela estimula o nosso sistema imunológico. A gente vai falar um pouquinho das vacinas hoje também, se der tempo, vai dar. Se não der, a gente marca uma próxima aula. E o que acontece? O vírus HIV, ele detona, ele usa como célula hospedeira exatamente a célula responsável pela identificação dos antígenos, dos corpos estranhos que invadem nosso organismo, inclusive os vírus. Então, é muito difícil você produzir uma vacina que estimule a célula que vai ser atacada, é muito perigoso, na verdade, né? A célula que vai ser atacada por ele a reagir, a produzir um anticorpo. E quando você produz uma vacina, não é simples a produção de uma vacina, apesar da gente ter o passo a passo da produção de uma vacina, de parecer simples, mas a vacina é algo perigoso, porque trata-se de um antígeno, né, que vai ser colocado dentro do seu organismo para fazer o seu organismo estimular uma defesa, uma reação, uma ação. Então, por isso que existem várias fases para a produção de uma vacina, vários processos que tem que ocorrer, porque tem que ser algo muito seguro. Você vai inocular, você vai colocar dentro de uma pessoa algo capaz de produzir uma doença, principalmente o HIV, né, que é uma doença complicada, uma doença que gera imunodeficiência, que deixa o seu sistema imunológico completamente deficiente na sua reprodução. Então, a questão está aí. Além de ser um vírus muito mutagênico, também tem essa questão de ser perigoso uma vacina, mas estamos cada vez mais próximos de uma vacina segura, tá? Já existem muitos, por isso que se investe muito em tratamento de HIV, porque hoje as pessoas conseguem sobreviver muito bem sendo HIV positivas, mas porque é mais seguro um tratamento do que uma vacina, mas está em desenvolvimento. Alguma dúvida a mais? Não, obrigada. Vou seguir. Vamos falar delezinho, né? Tá aqui, ó. Coronavírus ou SARS-CoV-2, síndrome respiratória aguda. Gente, para quem não sabe, existem mais de 40 tipos de coronavírus. Coronavírus é da família Coronaviridae. São mais de 40 tipos. 7 desses tipos de coronavírus causam problemas, infecções em humanos, né? E o Covid-19 não é o primeiro Covid a surgir e causar infecções em humanos. A gente teve um primeiro, o SARS-CoV-1, que causou uma
uma infecção, não uma pandemia, né, porque não foi mundial, mas causou uma epidemia na China em 2003. Ele surgiu no finalzinho de 2002, no finalzinho de 2003 ele causou uma pandemia. Uma pandemia não, uma epidemia na China. E ele era bem da família, né? Só que o SARS-CoV-1, ele invadia o sistema respiratório também, todos os coronavírus têm essa característica, mas ele não era tão transmissível porque ele afetava mais o trato respiratório inferior e não superior. Então, como ele ficava mais localizado no pulmão, nos brônquios, a transmissibilidade dele era menor, porque quando o coronavírus fica, na garganta, nos seios nasais, então é muito mais fácil dele ser transmitido por gotículas, por espirro, por tosse. E o SARS-CoV-1 ficou meio que... A epidemia foi contida porque a forma de contaminação dele era menos violenta, tá? Mas ele não é um vírus novo. Gente, isso também ajuda muito na produção da vacina, tá, gente? A ciência, ela não partiu do zero para produzir uma vacina de coronavírus. Por isso a galera fica assim, caraca, vou tomar essa vacina não, muito rápido. Dizem que demora tanto, por que tá tão rápido? Porque a gente já dominava esse maquinário, tá? Porque quando teve a SARS-CoV-1 e tem vacina para SARS-CoV-1, a gente já adiantou muito esse processo na vacina. Então, a gente usa muita coisa relacionada a informações dessa vacina para a produção de uma nova vacina. Então, não foi do zero. Por isso que está sendo mais rápido, graças a Deus. E esse aqui é o nosso coronavírus. Olha que fofo que ele é, lindo, né? Ele tem um material genético, que é o RNA positivo, e tem um envelope. Nesse envelope aqui, tem as proteínas chamadas spike, ou proteínas S. Guardem isso. Essas proteínas spike são as proteínas que vão identificar a célula hospedeira para invadir a célula hospedeira. E o nome coronavírus, ou essa família toda de coronavírus, 40 coronavírus, tem essas proteínas spike aqui. E por isso, esse envelope celular, esse envelope viral, parece uma coroa de espinhos. Por isso, coronavírus, vem de coroa. Está relacionada a essas proteínas spike. Fala. O coronavírus, ele não tem capsídeo, não? Tem capsídeo, sim. Só que não está representado aqui, está coladinho aqui. Mas ele tem um capsídeo viral também, tá? Tem um envoltório de capsídeo. Ele é envelopado, como a gente falou. Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Então tá, ele é envelopado, então como eu falei, o envelope dele é tipo uma membrana plasmática e é uma bicamada lipídica, gordurosa e, graças a Deus, destruída por água e sabão, por dissecação. Então isso faz com que esse vírus não consiga sobreviver muito tempo no ambiente, tá? E seja destruído por substâncias que consigam eliminar o envelope dele, né, a membrana lipoproteica. Essas proteínas spikes, como eu falei para vocês, que toda a galera dos coronavírus tem. E também falei para vocês que ela é responsável pela identidade. Ela é uma proteína, então ela se encaixa a proteína da célula que ele vai invadir e invade essa célula, reconhece a célula. Também falei RNA positivo. Então, a gente já falou do RNA positivo, que ele entra na célula e ele direto vai sintetizar proteínas. E a contaminação desse vírus ocorre pelas vias aéreas superiores e mucosas de olhos, boca e nariz, tá? Alguém sabe o que são mucosas? Mucosa é a nossa boca, partes íntimas, né? Todo buraquinho nosso tem uma mucosa. Mucosa, um tecido de proteção nesses buraquinhos, né? Nesses ambientes abertos do nosso organismo. E a mucosa é um tecido protetor, um tecido de defesa do organismo, ela faz até parte do nosso sistema imunológico, porque como são buraquinhos, como são acessos ao interior do nosso organismo, por fora a gente tem a pele também é um órgão de defesa, né, a nossa defesa de primeira linha, são a pele e as mucosas. A gente tem a pele protege, mas esses orifícios, mucosa bucal, mucosa anal, mucosa vaginal, é um tecido que produz um muco, e esse muco tem função de defesa, e o coronavírus
fica especialmente localizado nesse muco bucal das narinas, né? A meleca é um muco, e o muco produzido pelos olhos, tá? Isso faz com que ele seja altamente espalhado, porque quando você respira num ambiente, tosse, gotículas dessa mucosa, tanto da boca e do nariz, passam para o ambiente, aí você tem 2 tipos de contaminação. A direta, de pessoa para pessoa, se você estiver no ambiente e essas gotículas, né, afetarem o seu organismo, você pode ser contaminado, ou indiretamente. Essas gotículas, elas podem contaminar um objeto, como um corrimão ou qualquer outra coisa, e quando você toca nesse objeto, você pode ser contaminado. Então, são 2 tipos de contaminação, de forma direta, de pessoa para pessoa, ou de forma indireta, em algum objeto, por exemplo, ok? Continuando a falar sobre ele, a gente tem uma infecção provocada nas cavidades aqui superiores, por isso que ele é pior que o SARS-CoV-1. SARS-CoV-1 ficava no pulmão, ele está aqui no trato superior, no trato respiratório superior, ele fica, primeiramente, ele ataca isso aqui, ó. Por isso que tem um problema na garganta, faringe, tá aqui, ó, narinas, fossas nasais. E então, ele entra no organismo por essas mucosas. Gente, no pulmão, ele vai atacar especificamente uma célula chamada pneumatócito do tipo 2. E a questão tá toda aí, porque olha só, todos os vírus, quando eles entram no nosso organismo, eles causam uma infecção. E infecção é uma defesa do nosso organismo, né? Pensa no seguinte, se você tem alguma coisa infeccionada, na sua pele, por exemplo, você identifica. Ah, olha só, o meu machucadinho inflamou. E você sabe que ele está inflamado por algumas características que ele apresenta. Produção de pus, vermelhidão, o local costuma ficar com temperatura mais alta, né? Inchado, dolorido. Eu posso garantir para vocês que esse processo infeccioso, ele acontece em todas as partes do seu corpo da mesma forma. Então, falar para vocês que o coronavírus provoca infecção pulmonar é falar para vocês que os seus pulmões, ou todo o seu trato respiratório infeccionado, vai estar inchado, vermelho, quente, daí vem, né, a produção de altas temperaturas, a febre, que é um dos sintomas, cheios de líquido, de pus, e, cara, isso no pulmão é muito sério. E quando eu falo que ele afeta exatamente os pneumatócitos 2, os pneumatócitos 2, eles têm uma importante função no seu organismo, que é o seguinte, olha só, tem 2 tipos de pneumatócitos. Vou explicar a figura aqui, isso aqui é um capilar sanguíneo, então isso aqui é um vaso sanguíneo que fica em volta dos seus alvéolos pulmonares para poder realizar a troca gasosa, essa função do seu pulmão, né, fazer o oxigênio entrar no seu sangue por difusão, fazer o CO2 que sai do seu sangue voltar para o ar, né? Então, aqui é como se fosse dentro de um alvéolo pulmonar, e aqui é um vaso sanguíneo que passa lá, que envolve os alvéolos pulmonares. Esse aqui, ó, é o pneumócito 1. Ele é uma célula que forma um epitélio bem fininho, e por ele ser bem fininho, ele promove essa troca de gases entre o alvéolo e o vaso sanguíneo. Pneumócito 2 é esse cara aqui, volumoso, fofo, e ele tem uma importante função, que é a seguinte. Para poder rolar trocas gasosas aqui, eu tenho que ter um meio aquoso. Tem água aqui dentro dos alvéolos pulmonares para facilitar essa difusão de gases entre os capilares e os alvéolos pulmonares. E essas células aqui têm uma função importante porque a água, por ser uma molécula polar, ela tem capacidade de fazer coesão, lado positivo com lado negativo. Cadê o Daniel? Explica aí, Dani. A molécula de água, então, elas interagem formando o que a gente chama de tensão superficial. Isso é física. E aí isso forma uma película de água. E essa película, ela pode, né, quando tem muita água aí nos alvéolos pulmonares, ela pode impedir a troca gasosa. E o pneumócito, ele entra exatamente quebrando essa tensão superficial da água e permitindo a troca gasosa. Aí tu vê aqui, cara, um alvéolo todo inflamado, cheio de líquido, e com um cara que é o responsável por manter os alvéolos abertos, o ar entrando,
né? Porque o que acontece? Quando os pneumócitos eles não conseguem quebrar essa tensão superficial, o alvéolo faz isso aqui, ó. E aí ele fecha. Cara, tu consegue respirar? Não. Como é que os pneumócitos conseguem fazer isso? Eles produzem uma substância chamada surfactante. Não sei se vocês já ouviram falar nessa substância. E o surfactante é que vai quebrar essa tensão superficial da água. E aí, cara, é justamente o cara que ia resolver a parada que é infectado e destruído pelo coronavírus. E aí, o que vai acontecer com seus alvéolos pulmonares? Isso faz a hipóxia, né, que é um dos sintomas do coronavírus, que é a diminuição de oxigênio nos seus vasos sanguíneos, porque ele não vai chegar, ele não vai conseguir, a difusão vai ser quebrada, né, pela tensão superficial da água, essa película formada pela água dentro dos seus alvéolos vai impedir que exista troca gasosa entre os alvéolos e os vasos sanguíneos, e os nossos alvéolos, os alvéolos das pessoas contaminadas vão se fechar. Ok? E aí, com baixa quantidade de oxigênio no organismo, você vai ter vários problemas. Detalhe importante, gente, é bom a gente falar aí, o coronavírus, ele não afeta só as células do sistema respiratório, ele também afeta outras células do nosso organismo. Estou falando especificamente aqui do pneumotóxico, que é o ataque dele primeiro, ele primeiro vai lá, né? Cavidade nasal, desceu, quando ele chega lá no alvéolo pulmonar, tem esse processo que agrava mais, né? Quando a gente fala assim, ó, um caso grave de coronavírus, precisa ir para o hospital, precisa ficar no balão de oxigênio, precisa ser entubado, é por conta dessa questão aí, a pessoa não consegue mesmo respirar, ela não consegue realizar as trocas gasosas, e aí ela precisa de um aparelho que faça isso por ela, ok? Então, ó, bonitinho aqui, esses aqui são os alvéolos pulmonares, corrente sanguínea, o oxigênio tem que entrar e o CO2 tem que sair, para que suas células recebam oxigênio, e a gente recebe oxigênio nas células para que elas produzam energia e funcionem. Essa mesma reação química produz gás carbônico que tem que ser eliminado, e isso tudo acontece dentro dos seus pulmões. Quando isso não está acontecendo, você tem um problema sistêmico, né, generalizado em todo o seu organismo. Então, coloquei algumas informações aqui, vocês vão ter isso, a gente chama de colabado, tá? Essa palavra aqui, colabado, é quando exatamente os seus alvéolos pulmonares fecham, entram em colapso. Ele gruda um no outro e aí não permite a passagem de ar dos alvéolos para o sangue, nem do sangue para os alvéolos. Ok? Como eu coloquei aqui, os estragos estão em boa parte do corpo. O coronavírus também pode ser encontrado nos rins, no fígado, no intestino, então, são encontrados nas fezes, ainda não se tem nenhuma coisa afirmada certa de contaminação através de fezes, mas eles são eliminados pelas fezes. Inclusive, um dos meios de detectar o coronavírus numa cidade é analisando o esgoto, pela quantidade de coronavírus no esgoto. Se tem uma ideia, né, da quantidade de pessoas contaminadas naquela população, por exemplo, porque ele é eliminado pelas fezes também. Falei bastante de coronavírus, mas vamos lá, a questão não é complicada não, ela é simplesinha. Os retrovírus são exatamente os vírus que possuem transcriptase reversa. E aí esses vírus são capazes de produzir DNA viral a partir de um RNA viral, ok? Só que, como eu falei para vocês, a questão está relacionada ao tratamento. Não tem como eliminar vírus, tá? Ela está relacionada a um tratamento, ou seja, o que se pode fazer para diminuir essa infecção viral? Gente, só tem uma forma, e aí os tratamentos relacionados ao HIV também realizam esse processo, né? Que é tentar diminuir o processo de reprodução dos vírus. Por quê? Porque quanto mais eles se reproduzem, mais células ele destrói. Por exemplo, o coronavírus, quanto mais ele se reproduz, mais células do organismo do seu trato respiratório vão ser destruídas. Então, quando você fala em tratamento viral, você fala em tratamentos que, na verdade, vão diminuir essa capacidade de reprodução dos vírus. Como isso? Existem algumas formas de enganar o vírus. Oferecendo para ele, por exemplo, proteínas semelhantes às da membrana plasmática da célula que ele vai atacar, e aí você literalmente engana ele, porque o vírus, cara, ele não pensa, né? Ele vai, é uma coisa química, proteína da cápsula viral com proteína da membrana celular, deu match, ele invade. Então, se no seu organismo tiverem várias dessas proteínas livres, eles vão se conectar a essas proteínas.
e não vão se conectar às células. E isso, então, tratamento de HIV, por exemplo, funciona assim também. Isso, então, vai diminuir. Ou, então, eu posso usar substâncias específicas para destruir essa enzima, a transcriptase reversa. Por quê? É muito perigoso o uso de medicamentos, porque eles devem ser muito testados. Eu não posso usar nenhum medicamento que vai destruir o vírus e o meu organismo, e as minhas células, causar algum tipo de problema no meu organismo. Então, quando eu uso um destruidor, né, de algo específico de um vírus, eu vou destruir a transcriptase reversa dele. Opa, acabei com ele. Sem transcriptase, ele não transforma RNA viral em DNA viral e também não se reproduz. Avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais. Letra A. Melhoria dos métodos de controle dos vetores desses vírus. Isso é um tratamento? Tratamento é quando você já está doente. Isso aí é uma prevenção. Quando você tem um vetor, como por exemplo a dengue, se você diminuir a quantidade de mosquito, você está fazendo uma prevenção. Então, não é um método de tratamento. Letra B. Fabricação de soros mutagênicos para combate desses vírus. Gente, combate do vírus. Soro é anticorpo. Soros mutagênicos. Existem soros mutantes? Como assim? Anticorpos mutantes dentro do nosso organismo? Impossível. Letra C. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Olha só. Máscara, né? Álcool em gel. Isso é um tratamento? Isso é uma prevenção. Produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. Opa, seria lindo. Só que vacina também é prevenção. Tu toma vacina para não ficar doente. Isso não é tratamento. Gente, o Enem tem dessas coisas. É essa palavrinha aqui, ó, tratamento, que faz toda a diferença nessa questão. Desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. Os tratamentos relacionados a infecções virais estão intimamente relacionados a isso. Impedir ou diminuir a reprodução do vírus. Como eu falei para vocês, não existe nenhum tratamento, nenhum medicamento que elimine o vírus, destruindo esse vírus de uma forma direta. O que existe são formas de evitar a sua reprodução e aí melhorar a condição do organismo, porque é o seu próprio organismo que vai eliminar esse vírus. Se é o seu próprio organismo que elimina o vírus, quando eu diminuo a capacidade de reprodução dele, seu organismo tem que ele respira, opa, vou lá, agora eu vou agir, né, com mais facilidade para eliminar esse vírus. Então, a resposta dessa questão seria letra E. Todas as outras estão relacionadas à prevenção ou não. A única que está intimamente relacionada ao tratamento de uma infecção viral é a letra E. Alguma dúvida, gente? Está tranquilo? Tá tranquilo. Tá tranquilinho? Bem Nada tranquilo. dúvida. Que horas são? Me diz aí, para eu ver até onde eu posso 10 e 11. Ai, meu Deus! Eu quero mais. Quem é o cara de física? Eu vou negociar. Questão 3. Daniel, deixa eu voltar outro dia. Pode voltar, sua explicação Você- é maravilhosa. Você que manda, minha filha. Sou eu não, você que decide. Eu apoio. Daniel, pode chamar essa professora mais vezes e o professor de matemática, tá? Eu apoio. Outro Tá bom, mercado, pode deixar. Dani. Me chama, Dani, por favor, porque eu não posso deixar isso. Valeu. Pô, eu fiz 2 questões, olha isso. Deixa eu falar então de Dá algo. Fala. Vai até 10h30. Se você puder ir até 10h30, vai até 10h30. Obrigada. Só até 10h30 tá bom. Vamos lá. Deixa eu escolher uma então aqui. Essa aqui tá boa. Que eu vou falar de imunidade, tá bom. Questão 3. Vários métodos são empregados para a prevenção de infecções por micro-organismos. Essa questão de 2016, ela foi uma questão muito legal também, porque ela fala de imunidade, e eu decidi colocar ela para a gente exatamente falar um pouquinho de imunidade. Então, eu vou explicar para depois a gente voltar na questão, porque eu estou com pouco tempo, e eu preciso que vocês entendam um pouquinho de como o nosso organismo reage à imunidade, que é um assunto que muito provavelmente, né, sempre cai, e vamos ver, né? Esse ano, quem sabe. Imunidade é o que a gente chama de defesa do organismo, gente. Quando a gente fala em imunidade, a gente fala de reação antígeno-anticorpo. O que é antígeno e o que é anticorpo? O antígeno, a gente chama de antígeno assim, é um vírus, é uma bactéria.
não só um ser, mas partes desse ser. Né? Qualquer molécula estranha ao seu organismo, ela é considerada um antígeno. Então, não precisa ser um vírus. Se um pedaço do vírus, por exemplo, da vacina, né? Se um pedaço do vírus entrar no seu organismo, ele é considerado um antígeno. Se uma substância estranha não for identificada pelo seu organismo, ela é considerada um antígeno. E aí a imunidade do seu organismo funciona como? Eliminando esse antígeno através de proteínas específicas chamadas de anticorpos. Vamos lembrar? Proteínas, anticorpos são proteínas, e para funcionar elas precisam se encaixar perfeitamente ao antígeno. Para cada antígeno, o nosso sistema imunológico produz um anticorpo específico, ok? E aí, falando um pouquinho da nossa imunidade, a gente tem 2 tipos de imunidade. A inata e a adquirida. Simples assim, gente, ó. Inata, você já nasce com ela. E adquirida, você adquire ao longo da vida. Por que a gente nasce com imunidade? A gente nasce com um sistema capaz de reagir a invasões, né? E a gente chama a imunidade inata de inespecífica, enquanto a adquirida é uma imunidade específica. O que significa isso? Qual é a diferença, gente? A inespecífica, ela ataca tudo, ela atira para tudo quanto é lado. Ela não tá nem aí. Ela vai tentar destruir qualquer coisa estranha. A adquirida é específica porque ela é específica ao antígeno. Ela só vai ser direta, ela vai eliminar, e aí é o tipo de produção de anticorpos. Ela só vai eliminar especificamente aquele antígeno, ok? Então, voltando aqui. Na inata, a gente tem a nossa defesa de primeira linha, que a gente chama, que a gente falou um pouquinho já, que são a pele e a mucosa. Gente, me avisa quando for 10h28, tá? Senão eu não tô vendo hora, não. Tá bom, pode deixar. Que é a pele e a mucosa. Gente, a pele é um órgão maravilhoso de proteção. Ela protege o nosso organismo contra infecções, ela tem várias camadas, inclusive células mortas, que vão impedir a invasão e infecção de antígenos ao nosso organismo. Também já falamos da mucosa. As mucosas, pensa na mucosa nasal, né? Você produz um muco, então, ó, que lindo, tu produz a meleca, né? Quando você tá gripado, você produz mais meleca, mais muco. Porque qual a intenção do aumento da produção desse muco? Cara, você eliminar o vírus que está no seu trato respiratório. Porque você vai tossir, você vai espirrar. Ó, que lindo. E assim você elimina o muco com essa galera de antígeno. Além disso, por exemplo, nas nossas mucosas nasais, elas são ciliadas, são células ciliadas. Então, elas também fazem um movimento desses organismos para fora das nossas narinas. Essas aí são a nossa imunidade de primeira linha. Cara, e tu já nasce com pele e mucosa. Só que ela não é específica, ela tira para tudo quanto é invasor, mas tá valendo. Segunda linha, podem ser substâncias químicas do nosso organismo ou células específicas. Substâncias químicas, vou falar de um exemplo de uma substância química que seja de defesa. O ácido clorídrico, por exemplo, no nosso estômago, é considerado uma substância de defesa. Pensa, gente, em quantas bactérias a gente coloca na boca, né? Ou troca com um coleguinha. Muitas bactérias. E na nossa primeira fase de vida, então, nem se fala, né? Criança coloca tudo na boca. E a gente come, literalmente, muitas bactérias, e muitas delas são destruídas pelo ácido clorídrico produzido pelo nosso estômago. Então, ela é considerada uma substância de defesa inata. Você já nasce com a capacidade de produção dessas substâncias. A lágrima também é um exemplo de substância que é de defesa. E as células específicas são células do nosso sistema de defesa, são os eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, são células que realizam a fagocitose, comem literalmente o invasor. E essas células fazem isso de forma inespecífica. Entrou, não conheço não, devorei, comi, eliminei. Tá? Então, essas células funcionam protegendo o organismo, fagocitando os agentes estranhos. A imunidade adquirida, como eu falei, ela é específica e ela está intimamente relacionada aos anticorpos, proteínas específicas contra antígenos. E aí, participam dessa forma de defesa linfócitos T, linfócitos B e plasmócitos, tá? Vou falar delas porque tem tudo a ver com o nosso cotidiano aí.
o Enem está adorando esse nome aí de anticorpos. Os anticorpos também são conhecidos como imunoglobulinas, é sinônimo, tá? E aí, no nosso organismo, existem algumas imunoglobulinas produzidas que têm funções específicas também e que são essenciais, inclusive, na detectação de doenças. Quando você faz um exame, inclusive o exame para saber se você está com Covid ou já teve, ele detecta no seu organismo imunoglobulinas específicas contra aquela doença. Então, imunoglobulinas são anticorpos. Anticorpos são específicos. Se existe a presença da imunoglobulina no seu organismo, é que de alguma forma o seu organismo reagiu. Gente, como é que funciona essa defesa rapidinho para vocês? O linfócito T é o cara que eu gosto de falar, eles fazem parte de um exército. O linfócito T é o cara que eu gosto de falar que é o cara da Polícia Civil, ele investiga a parada. Então, ele geralmente vai lá na área, dá uma estudada, reconhece o invasor, e ele leva essas informações para o linfócito B. O linfócito B é o cara que vai destruir, porque ele é o cara que vai produzir anticorpos. Ok? Isso gera imunidade no seu organismo. Então, tu tem a doença, o linfócito T vai lá, opa, descobre o antígeno, passa as informações para o linfócito B e ele produz um anticorpo. Você vai ficar doente enquanto isso acontece. Isso é a doença, tá? Enquanto o seu organismo está fazendo todo esse processo de reconhecimento do invasor e produção de anticorpos, tu fica doente. A partir do momento que o antídoto é descoberto pelo corpo, ou seja, o anticorpo é produzido, o nosso organismo elimina o agente patogênico, ele elimina o causador da doença. E isso te traz uma coisa linda, que é a imunidade. Por que, Ale? Proteínas são genes. As suas células de defesa, elas adquirem imunidade porque elas guardam a receita no seu DNA, tá? Desses genes que produzem esses anticorpos. E aí você se torna uma pessoa imune àquela doença. Das imunoglobulinas, existem algumas no nosso organismo. As 3 primeiras, acredito que não caia, não, vou citar aqui, mas essas 2 últimas aí, elas são as que a gente precisa mais saber, elas são as mais importantes. Então, como eu falei para vocês, elas são anticorpos que agem especificamente, né, na sua imunidade adquirida. Detalhe, você só adquire a imunidade se você tiver contato com o antígeno, ok? E automaticamente produz anticorpos contra ele. A imunoglobulina A, ela está presente na mucosa e no leite materno. Essa aqui é importante pra caramba na primeira fase de vida, né? Que a criança põe tudo na boca. Então, são anticorpos presentes na mucosa. O IgD, que são imunoglobulinas D, elas funcionam ativando os linfócitos B. Essas 3 aqui, elas ainda têm funções obscuras para a ciência, ainda estou estudando. Mas a D, a gente acredita que, de alguma forma, ela sinalize para o linfócito B produzir anticorpos. A IgE é aquela que no seu exame de sangue detecta, por exemplo, que você está com alergia, com verme ou com alguma protozoose. Ela é uma imunoglobulina, um anticorpo produzido especificamente nessas condições. E essas 2 aqui são importantes por quê? IgG e IgM. A IgG, ela é como se fosse um adesivo. Ela cola no invasor para mostrar quem ele é para o macrófago. Tipo, um X vermelho que diz, me come. Bem isso. Então, a gente fala que a IgG, ela aparece... geralmente, depois da infecção, a quantidade de IgG no seu organismo aumenta. Ele, na verdade, serve mais para simbolizar que você já teve o problema, tá? E uma coisa importante do IgG, que ele é transmitido para as crianças através da placenta. Esse G aqui é de grávida, tá, gente? Porque a gente recebe IgG no nosso organismo durante o desenvolvimento embrionário. Então, a criança, ela já nasce com anticorpos da mãe. A Lê nasce com anticorpos, então ela tem defesa temporária, porque se não foi ela que produziu os anticorpos, ela não tem a receita. Então, esses anticorpos IgG vão ter duração temporária no organismo da criança, mas isso já basta para que ela adquira a sua própria imunidade. Ok? É uma defesa inicial. E como elas aparecem depois da infecção, elas ficam no organismo, tá? A gente vai falar um pouquinho de teste de Covid, se der tempo ainda, mas o teste de Covid, ele analisa essas 2 imunoglobulinas ali.
IgG quer dizer o quê? Ou você tá, ou você já teve. Agora, o IgM é a imunoglobulina produzida na hora. Cara, tipo, tá com IgM da doença, cara, tu tá com ela. Então, a gente fala que elas são produzidas no primeiro contato. Quando você tem o primeiro contato com o antígeno, é essa imunoglobulina que o seu corpo produz. IgM. Então, por exemplo, quando eu faço o exame de Covid, vocês vão receber o material aí, vocês vão ver o material, tem um desenhadinho bonitinho. Quando eu detecto IgM, quer dizer, tô com Covid. Quando eu detecto IgM e IgG, tô com Covid, mas tô seguindo, tô passando por, tá acabando. Quando eu tô só com IgG de Covid, já foi, eu já tive. Por isso que o exame de Covid, ele pode detectar se você já, o teste rápido, tá, gente, o sorológico, que ele visualiza esses dois tipos de imunidade aí, ou imunoglobulinas presentes no seu organismo. E para falar de imunização, quando a gente ganha essa imunização, a gente tem dois tipos de imunização, passiva e ativa. A passiva é como essa que a gente recebe da mãe. São anticorpos prontos. Então, a gente não ganha imunidade. Agora, a ativa, não. A ativa é a que provoca a imunidade no seu organismo. Vamos ver as principais diferenças entre elas. Isso cai todo ano, tá, gente? Ou na UERJ ou no Enem, que é a famosa diferença entre soro e vacina. A imunidade passiva, tá aqui, ó. Os indivíduos recebem anticorpos prontos. Então, por exemplo, uma mãe passa a imunidade passiva para um filho, ok? O leite materno passa a imunidade passiva para um filho. Anticorpo pronto. A ativa, ela estimula o seu corpo a produzir anticorpos. Como? Através da presença do antígeno. Isso aqui, ó, essa terceira linha aqui só vai acontecer, como eu falei para vocês, só vai adquirir se você tiver o contato com o antígeno e aí o seu corpo produzir o anticorpo. Aí tu ganha receita, ok? Na passiva, como não foi você que produziu, você não guarda isso na sua memória imunológica. Então, não tem memória imunitária, né? Se você recebe isso dura um pouco no seu organismo e logo depois isso é degradado. Já na imunização ativa, você produz memória, porque foi uma reação do seu organismo. Ele reconheceu o antígeno, ele produziu o anticorpo e receita. Conforme eu falei, a passiva é temporária, a ativa é duradoura, faz parte do seu sistema imunológico. A passiva é curativa, então você usa quando você está doente. E a ativa é um preventivo. Você só usa para não ter a doença. Ela é preventiva. Antes, né? Tanto a passiva quanto a ativa, elas podem ser naturais ou artificiais. Então, a imunização natural é aquela que você recebe da sua mãe, ou através da placenta, ou através do leite materno. E tá aqui, ó. A artificial a gente chama de soro. Esse soro não é aquele soro fisiológico que você passa no olho quando está irritado, que você vai para o hospital tomar soro, não. Esse soro é um soro curativo, ele é tratamento. É um soro que contém plasma sanguíneo com anticorpos, tá? Você toma em que situação? Exemplo clássico, gente, você foi picado por uma cobra. O veneno da cobra, ele vai te matar antes do seu sistema imunológico reagir. Você não tem tempo, apesar de ter capacidade, de produzir reação para aquele veneno, né? Que vai ser um anticorpo dentro do seu corpo. E aí, o que você tem que fazer? Tu tem que correr para o hospital e tomar um soro, que é o anticorpo já pronto, já preparado. Ele vai agir destruindo o veneno, destruindo o antígeno, você vai melhorar mais. Se você for picado por essa cobra 10 vezes você tem que tomar um soro. Porque não foi uma imunidade ativa, você não produziu imunidade, ok? Ela é temporária, ela só é naquele momento. A ativa, ela também tem a natural, que é quando tu fica doente, né? Você ganha imunidade quando você fica doente. Ale, se eu pegar a doença, eu vou pegar só uma vez, eu não vou pegar nunca mais? Isso é mentira, tu pega sim. Só não vai desenvolver a doença. Sarampo só se pega uma vez. Não, só se fica doente de sarampo uma vez. Você pegou, seu sistema imunológico reagiu, tu produziu anticorpo, guardou. Se você pegar de novo, toda aquela situação que você passou no início para reconhecer o antígeno, essas informações serem levadas a seus linfócitos B, eles produzirem anticorpos, cara, isso não vai mais precisar rolar.
seu corpo já vai ter o antídoto, já vai ter o anticorpo, já vai ter a receita. Ele só vai multiplicar. Então, você não fica doente, mas tu pega. E a artificial é a chamada vacina. A vacina é quando se coloca dentro de um organismo, inocula-se dentro de um organismo um antígeno, claro, que seja provado incapaz de produzir a doença, mas que o seu organismo consegue reconhecer. E se o seu organismo consegue reconhecer, o seu sistema imunológico vai ser ativado. E você vai ganhar imunidade. Vacina é preventivo. Tu não toma vacina quando você está doente. Quando você está doente, você toma um soro. Ale, existe soro contra, por exemplo, coronavírus? Existem testes, porque pessoas que já tiveram coronavírus possuem no seu plasma sanguíneo anticorpos contra o coronavírus, IgG, IgM. Então, pode-se usar esses anticorpos como um medicamento, como um soro? Sim, tá? Não é viável, enfim, porque você imagina, você tem que tirar de pessoas, mas existem estudos que fazem, alguns países já utilizaram esse tipo de tratamento, utilizando o plasma sanguíneo de pessoas já infectadas em pessoas que ainda estão passando pela doença para tentar diminuir a reprodução do vírus usando anticorpos de pessoas já infectadas, ok? Professora, Diga-me. são 10h29. Ah, não queria ouvir isso, enfim. Gente, eu vou marcar um dia, porque eu quis falar muito para vocês. Deixa eu tentar sair daqui para ver o rostinho de vocês. Eu vou marcar com Doni. Marca aí. Não consigo nem sair daqui, olha isso. Vocês vão receber esse material, vou colocar o link para vocês aqui. Dani já colocou? Não, né? Eu vou colocar esse material aqui para vocês. O link está completinho com as outras 8 questões. De qualquer forma... Deixa eu ver aqui. Dani já colocou, Dani, o link do material? Não, né? Professor, o link que ele botou no chat só tá com a folha de perguntas. Tá, eu vou colocar todo esse material agora aí para vocês, o link desse material que eu coloquei agora, projetei. Tem as 8 questões já feitas, com gabarito e essas coisinhas que eu projetei aí para vocês. Eu vou fazer o seguinte, vou marcar um retorno, mas... Opa, o que eu fiz aqui? Vou disponibilizar o meu WhatsApp aqui para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse material, tá? Vou colocar meu númerozinho aqui. Alguém só testa pra gente, para saber se está abrindo, Vê se por favor. abre. E aí, quem puder dar um ok aí no chat, a gente agradece. E a Aqui gente abriu. marca outro dia. Abriu, Sandy? Valeu, obrigado. Tranquilo. Então, esse material aí, é o material que eu usei no PowerPoint. Ele não tá assim abrindo conforme eu abria, como ia falando, ele tá inteiro, mas já é um resuminho para vocês aí do que a gente falou e do que a gente não falou, tá? Eu vou marcar um outro dia, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu disponibilizei aí meu celular para vocês falarem comigo, fiquem à vontade, porque se eu disponibilizei é para vocês usarem, tá bom? Por favor, não mandem mensagem entre meia-noite e 6 da manhã. Não, só vou Beleza? responder 7 horas, eu desligo, não tem problema não. Então tá bom, Ale. Gente, Muito obrigado, tá? Obrigada, gente. Espero ter contribuído de alguma forma, foram poucas questões, mas eu quis falar bastante, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem a partir desse material é só mandar, tá? E Dani, Muito obrigado mesmo, Obrigada, te agradeço professora, imensamente. a gente marca outro dia então, tá bom? E se Deus quiser, Obrigada você pela estará de paciência volta. de ficar mais 10 minutos comigo. Valeu, Beijinho. muito obrigado, Ale, obrigado a todo mundo que ficou. Obrigada pela aula, professora. Obrigada a vocês, beijinho. O professor Gabriel já está na sala. A gente vai continuar direto. Se você quiser rapidinho lá beber uma água e ir ao banheiro, o professor Gabriel acho que já está na sala. Dá um alô aí, Gabriel. Fala aí, galera. Bom dia. Aí, ó. E aí, todos seus, professor Gabriel, vocês já conhecem. Então, a gente vai até agora 11h50, 11h55. E boa aula para todo mundo. Valeu, Gabriel. Obrigado, tá, pela presença. Obrigado por dispor aí do tempo do seu sábado para poder ajudar a gente. E essa galera aí que tá na luta para poder chegar na tão almejada vaga. Valeu, irmão. Obrigado.
Valeu, cara. Isso é sucesso. Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Bom dia, professor.